Olá, galerinha querida! Tudo bem com vocês? Como estão? Todos com saúde? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Eu sou a Isis Passos e no vídeo de hoje eu trago para vocês 7 plantas que vocês podem cultivar aí dentro de casa ou dentro do seu apartamento. Eu cultivo com facilidade essas 7 plantas aqui dentro da minha casa e eu quero mostrar para vocês todas elas. Tem planta elegante, com folhas estreitas, folhas compridas, plantas mais altas, plantas mais baixinhas, planta exótica, tem planta com a folhagem colorida, isso mesmo, vocês vão ver plantas com a folhagem bem colorida para dar uma alegria para o seu ambiente. Então, fica comigo até o final, eu vou falar sobre todas elas e já vai deixando o like aí para o YouTube entender que o vídeo é bom e tem que recomendar para mais pessoas. Então, bora lá pro vídeo! E eu já quero começar falando dessa maravilhosa que tá aqui, ó, toda espaçosa aqui na minha frente. Essa daqui, minha gente, é a palmeirinha rafis, ou também conhecida como ráfia. É uma planta nativa da Ásia, de regiões tropicais da Ásia. E é uma planta que não exige muitos cuidados, ela é uma planta bem rústica. O solo, o recomendado é manter o solo levemente úmido, nunca encharcado. E o substrato pode ser feito com uma mistura de terra vegetal, uma parte de areia grossa de construção, pedrisco, brita mesmo, tudo que facilite a passagem da água até que a água possa escoar facilmente pelos furos de drenagem do vaso. Mantendo esses cuidados com relação ao solo, a palmeira ela vai se desenvolver bem, as raízes vão se desenvolver. Ao tocar o solo e sentir que o substrato está parcialmente, ali a parte de cima está secando, já pode regar novamente. O que a planta não gosta é de solo encharcado. E o mais legal de tudo é que é uma palmeira muito fácil de ser encontrada. Qualquer floricultura, qualquer supermercado maior que você vai encontrar uma muda como essa daqui, uma muda bem cheia até, como essa daqui. O preço mais ou menos entre 25 e 30 reais uma muda de palmeira rafis. Então é uma planta barata e uma planta de fácil cultivo. E é linda, né, gente? Vamos cultivar aí? E agora eu vou te trazer uma planta muito fofinha. Ela é muito linda. Olha só quem tá chegando. Olha só, olha só, olha só. Ela! Essa, apresento a vocês, é a Peperomia melancia. Olha que coisa mais linda, gente. Ela tem as folhas como se fossem... lembram uma melancia, né? Coisa mais linda, gente, ó, essa muda aqui eu vou contar pra vocês, porque ela é um xodó pra mim. Eu comprei uma muda dessa Peperomia melancia, ela estava meio abandonada, assim, lá no garden, né? E tava com as folhas bem amarelas, um pouco de fungo até, e estava por 5 reais. E eu falei, eu vou levar lá pra minha casa e vou cuidar, né? E trouxe, e tá aqui agora esse vaso e eu coloquei ela, veja só. Isso aqui era uma tigela de cozinha, sabe aquelas saladeiras que a gente usa pra temperar, uma tigela para temperar salada, e estava um pouco gasta, fez um furo no fundo e eu já aproveitei para usar como vaso. Fiz mais furos, fiz mais furos no fundo e plantei a minha mudinha de Peperomia melancia aqui. É uma planta muito bonita, ela tem o pecíolo, olha, eles são vermelhos, o cabinho, né? O nome é pecíolo, são vermelhos e a planta é toda zebradinha assim, olha o balanço que ela tem, a coisa mais linda. Pode ser cultivada dentro de casa, tá? Desde que tenha bastante luminosidade, perto de uma janela, num lugar onde entre luz natural, luz difusa. Ela é coisa mais linda, gente, é muito fofa essa planta. E ela também não é uma planta que exige muitos cuidados, assim, específicos. Mas a Peperomia melancia, ela é um pouquinho mais gordinha no caule, assim, ela tem uma textura meio que de quase uma suculentinha, né? Então, ela é uma planta que tolera mais a seca do que o excesso de água. Então, quando o solo estiver seco, você sente com o dedo o substrato. Quando ele estiver seco, ó, o dedo sai meio o meu ainda tá meio sujinho, né? Tá quase secando totalmente. Daí tá na hora de regar. Aí a gente pode regar por todo o substrato até a água escoar pelos furos de drenagem. E é muito interessante, assim, uma planta dessa, porque ela traz vida. Olha numa cozinha essa planta, que coisa mais fofa. Não é linda? Eu sou apaixonada por essa planta. Preparar para ela um substrato bem drenante. Ela é nativa da Mata Atlântica, então é uma planta que gosta de crescer assim naquele chão que é bem fofinho, folha seca, casca de pinos, misturado com terra vegetal. Agora me conta se você também tem essa planta aí na sua casa, se você cultiva, se já cultivou ela.
porque todo mundo que tem uma melancia em casa é apaixonado por ela. E agora eu vou te dar uma sugestão de uma planta linda para você cultivar dentro de sua casa. Não, essa não é a jiboia, é o Philodendron Brasil. Apesar do nome, ele não é uma planta nativa do Brasil. É uma planta nativa da América Central, da América do Sul. E ele tem esse nome porque as folhas são verde-amarelas. No meu caso aqui estão com dois tons de verde, né? Mas algumas são bem neon, assim, verde com amarela. E as folhas são maravilhosas, elas têm formato de coração. São folhas brilhantes, bonitas, uma planta que cresce relativamente rápido, não tão rápido quanto as jiboias, né? E fácil de cultivar, muito fácil. Ela é uma trepadeira. Se você der um tutor para ela, uma estaca, ou então se ela se encostar numa parede onde ela possa subir, ela vai trepar, gente. Ela vai trepar. Mas ela é muito versátil. Você pode cultivar ela num painel vertical. A minha fica lá no meu painel vertical, né? Caso você não tenha visto o vídeo do painel vertical, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e a sugestão no final do vídeo para você poder assistir. Então, a minha fica lá no meu painel vertical, fica do lado de fora, mas ela pode ser facilmente cultivada dentro de casa, sem problemas. A rega, você vai sentir o substrato com o dedo. No momento em que estiver seca a superfície do substrato, aí é o momento de regar novamente. Solo bem soltinho, bem pedaçudo, com pedacinhos de carvão, pode ser pedra se não tiver carvão, pode ser brita, pode ser areia grossa de construção. Planta rústica, você pode utilizar substrato, o que você tiver, mas de uma forma que o solo não fique compactado. Aquela terra vegetal fininha, nem pensar. Essa planta gosta de um substrato mais soltinho, que não fique duro, que não fique compactado. E é isso, seguindo essas regras, bastante luminosidade, luz natural, né, pessoal? Sempre lembrando, nenhuma planta gosta de breu, gente. Você vai colocar ela dentro de casa, mas posicioná-la onde tem uma luz natural entrando, uma luz difusa, até um solzinho fraco da manhã elas aceitam bem fraquinho. Planta de sombra é assim, planta de sombra, elas ficam na sombra, mas tem que ter claridade para elas. E muitas delas aceitam até aquele solzinho, aceitam bem aquele solzinho bem fraquinho da manhã. É o que não dá para deixar ela torrar no sol. Olha que planta maravilhosa, gente, é linda demais, né? Já que eu falei em filodendro, eu vou mostrar um filodendro para vocês agora que é o meu preferido. Porque, na verdade, ele é o preferido de muita gente pela beleza de suas folhas. Ele teve uma mutação que deixou ele assim, gente. Olha isso. Olha as folhas. Olha as folhas desse filodendro. Esse, senhoras e senhores, é o Philodendron Pink Princess. Também uma trepadeira. No meu caso aqui ainda ela nem tá tutorada porque ele é pequeno. Mas se você colocar um tutor, um suporte, ela vai subir. Essa planta vai subir. E ela é a coisa mais linda desse mundo. Olha as folhas, gente, uma diferente da outra. São folhas bem verdes bem escuras, com rajados de rosa claro, muitas vezes acinzentados, cor de creme e até pink, gente. Por isso tem o nome Philodendron Pink Princess. Uma planta que eu já cultivo há algum tempo, estou achando fácil o cultivo, desde que você mantenha o solo levemente úmido, tá? Porque ela é uma planta de florestas úmidas, tropicais. Ela gosta de calor, é uma planta que eu vou ter um pouco de dificuldade aqui no inverno com ela, mas como eu cultivo ela dentro da minha casa, eu acredito que eu não vou ter problemas. É uma planta que precisa de um solo também bem soltinho, pedaçudo, drenável, pode ser preparado com um substrato aí e incorporar aí casca de pinos, o que você tiver em casa que deixe o substrato um pouco mais pedaçudo. E manter o solo levemente úmido, nunca encharcado, porque pode apodrecer as raizinhas dessa linda planta. É também um dos meus xodós, porque ela tem uma beleza que aonde ela está, quem chega pergunta, que planta é esta? Meu Deus, ela é linda, gente. Linda, ela traz colorido, vida para dentro de casa, para quem gosta de cor, né? Então, é uma planta que ela gosta de umidade nas suas folhas. Então, de vez em quando, a gente pode borrifar as folhas em dias mais secos, ou então em ambiente que tem ar-condicionado, ela não vai gostar muito. A minha já está na hora até de trocar de vaso, aqui ó, tá saindo uma raizinha por aqui, sinal de que está na hora de trocar de vaso. Vou dar um vaso maior para ela e vou colocar um tutor para que ela possa se apoiar e subir. Eu quero saber se alguém aqui já cultivou ou cultiva essa planta e me diz o que você acha, o que você está achando dela. Assim, ela é
é maravilhosa, porque cada vez que vai abrir uma folhinha, a gente fica na expectativa para saber como que vai ser o desenho. Como que vai ser o desenho, se vai ser rosa, se vai ser mais avermelhada. Então, diz para mim aí o que você achou. E ainda, quanto mais luminosidade você der para essa moça aqui, quanto mais luz natural ela receber, mais rosada vai ficando a coloração de partes das folhas. Então, se você quer um filodendro Pink Prince aí na sua casa, bem pink mesmo, bem rosado, dê bastante luz, bastante luminosidade para essa planta. E antes que eu te conte quais são as minhas últimas 3 sugestões de plantas maravilhosas para você cultivar dentro de sua casa, tem uma novidade. Agora você pode também, além de inscrito, pode se tornar membro aqui do canal. Então, seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, benefícios exclusivos e para colaborar, ajudar a construir esse trabalho que é maravilhoso, um trabalho que é só do bem, plantas, verde, maravilhoso, ajuda o planeta, é tudo de bom. Vou te trazer agora mais uma verdinha maravilhosa, a minha couve gigante, mas não é uma couve, é um Ficus lirata. Ela tem essa folha maravilhosa e ela ganhou esse nome de lirata por causa das folhas em formato de lira, do instrumento musical. É uma planta maravilhosa, nativa da África e se adaptou super bem no Brasil. Vocês sabem que a gente já cultiva várias espécies de ficus no Brasil e essa daqui, ela é inteira verde, ela é muito exuberante, tem umas folhas bonitas, largas. E a gente deve limpar de vez em quando as folhas com um paninho, borrifando também água nas folhas. Uma planta que ela é fácil de cultivar, se você respeitar algumas recomendações. Como, por exemplo, o solo. Ela precisa secar para receber uma nova rega. Respeitar essa questão. O solo também não é muito exigente, não é uma planta muito exigente com adubação. Eu adubo sempre uma vez por mês, mas já vamos falar de adubação sobre todas elas. Então, ela pode atingir até 15 metros de altura quando plantada diretamente no solo, a sol pleno. Mas ela se adaptou, ela foi adaptada para que o ser humano pudesse cultivar ela dentro de casa também, porque ela é linda, Essa daqui é uma muda, É uma muda um pouquinho maior, já tem algum tempo que está comigo, e eu vou trocar ela de vaso até porque já está na hora. Mas se você adquirir uma muda, você não vai, só pelo fato dela poder ser cultivada a sol pleno, você não vai pegar essa muda que está lá na produção, nas estufas dos produtores, assim, protegida por aqueles sombritos, você não vai pegar ela simplesmente, trazer para sua casa e colocar ela direto no sol. É uma planta que exige alguns cuidados, Você precisa adaptar ela ao sol aos poucos. E esse processo se chama rustificação. Então, assim, você vai pegar ela, colocar assim, primeiro dia um pouquinho no sol, no segundo dia você coloca um pouquinho mais, no terceiro dia um pouquinho mais de tempo no sol, até que ela vá se adaptando a esse ambiente de sol pleno. Ainda com relação à rega, essa planta te dá alguns avisos que é importante ficar atento. É uma planta que ela não gosta de água em excesso. Se você molhar ela em excesso, as raízes vão apodrecer e pode até acabar matando a planta. Então, se as folhas na parte de baixo aqui da planta começarem a ficar amareladas e meio moles, porque ela tem uma folha bem durinha, bem firme, mas se essas folhas na parte de baixo, mais próxima do solo, começarem a apresentar amolecimento ou começarem a cair, se soltar, ficando amareladas, é sinal de que você está regando demais. Agora, se as folhas começarem a ficar amareladas na parte superior, mais próximas ao topo, e amareladas, um pouco secas nas pontas, talvez seja água de menos. Então é importante observar esses sinais que a planta te dá. Dentro de casa não significa que você vai deixar ela lá nas trevas, no cantinho escuro, lá só para preencher buraco. É uma planta que vai exigir luminosidade, bastante luminosidade, senão ela pode ficar mais suscetível ao ataque de pragas e as folhas começam a apresentar manchinhas, ela começa a apresentar umas manchinhas brancas, amarelas, e depois elas vão ficando mais marrons também. Muito bonita, olha as nervuras dessa planta, que coisa mais linda, Cultive aí na sua casa que você vai amar. Penúltima sugestão, vou trazer para vocês uma planta que para variar, eu sou apaixonada por ela, como eu já disse sobre outras plantas aqui. Eu amo essa planta porque ela é colorida e eu costumo chamar ela de planta da mangueira e vocês vão entender por quê. Vejam só que coisa maravilhosa, gente. E ela fica assim o ano inteiro com essa folhagem espetacular.
Essa daqui, minha gente, é uma Aglaonema Pink Valentine. Ela tem essa folhagem bem colorida em tons de verde e rosa e todas as suas folhas têm tonalidades diferentes, 1000 cores, ela é multicolorida e essa daqui é só mais uma espécie, mais um cultivar de aglaonemas que são muitas aglaonemas. Tem diversas espécies que foram desenvolvidas, né, em laboratório, nas estufas do produtor, porque é uma planta muito antiga. É uma planta que era conhecida nos jardins das nossas vovós, né? A minha avó, por exemplo, ela tinha essa planta, mas a aglaonema tradicional, e era chamada de café de salão. Mas com a tecnologia, né, foram se desenvolvendo outras espécies, outros cultivares e variedades de aglaonemas, e essa aqui é uma delas. São nativas lá da Tailândia, da Ásia, e se adaptaram muito bem ao clima brasileiro, como vocês estão vendo, e é uma planta facílima de ser cultivada. Desde que você deixe ela no local muito, muito iluminado, ela precisa de bastante luz, tá? E, se possível, um solzinho bem fraco da manhã ou bem fraquinho no fim da tarde. Se colocar ela no sol muito forte, as folhas vão queimar, tá? Vão queimar e vão começar a ficar assim com as pontas queimadas e depois toda a folha vai apresentando manchas. Então, solzinho fraco da manhã ou no final da tarde, um solzinho bem fraquinho, uma horinha de sol, 2 horinhas de sol, e manter ela num local bem iluminado. Pode cultivar dentro de casa, ela fica com essa folhagem maravilhosa, assim, o ano inteiro. Substrato pedaçudo, pode colocar carvão vegetal picado, casca de arroz carbonizada, casquinhas de pinos, substrato com pedaços grandes incorporados numa terra vegetal, ou também pode utilizar um substrato para antúrios, um substrato para esse tipo de planta da família Araceae que gosta de um substrato mais solto e para manter o arejamento nas raízes. As raízes da planta precisam respirar, precisam se desenvolver. Quando você não tem esses materiais aí, esse tipo de substrato, casca de arroz, carvão vegetal, você pode usar um substrato simples misturando uma parte de terra vegetal com outra parte de areia grossa de construção, pedrinhas assim tipo brita. Ela vai se adaptar bem, desde que você mantenha o solo bem solto, nunca compactado, porque as raízes dela não gostam. Outra coisa, ela não gosta de solo encharcado, tá? Então faça muitos furos no vaso, para que a água possa passar rápido com facilidade. E é uma planta também que você só vai regar ela novamente quando o substrato estiver um pouco mais seco. A hora que tiver a primeira camada superficial, você colocar o dedo ali, tiver seco, levemente seco, já pode regar novamente. Maravilhosa, né, gente? Eu amo a minha aglaonema. Olha essas folhas aqui, que coisa mais linda! E finalmente chegamos à minha última sugestão de plantas para você cultivar dentro da sua casa, do seu apartamento. E é lógico, né, gente? Essa daqui jamais poderia faltar, porque ela é a rainha dos ambientes internos. Ela é uma planta muito amada, muito procurada, mas muita gente, por incrível que pareça, tem muita dificuldade com seu cultivo, embora ela seja uma planta muito fácil de ser cultivada. É uma planta extremamente resistente. O vaso é pesado aqui, mas vou mostrar para vocês. Reparem nessa folhagem espetacular. Ela tem folhas brilhantes, bem brilhantes. E quando as folhas são mais novas, ela nasce assim, bem verdinha. Até tem um raminho novo nascendo aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas olha, ó. Ela nasce mais compridinha assim e bem verdinha, verde-limão assim. E essa daqui é a Zamioculca Black. É uma das espécies, um dos cultivares de Zamioculcas, uma planta que veio da África, um lugar bem quente na África, se adaptou também muito bem ao clima brasileiro. E é uma planta que ela, em suas raízes, ela possui batatas, para que ela possa sobreviver em períodos de seca. Então, qual é o maior erro das pessoas que cultivam zamioculcas, que matam zamioculcas? É porque regam demais. Acho que elas gostam tanto da planta assim, sabe? Vou cultivar, vou regar e regam. Essa planta é uma planta que não pode regar ela o tempo inteiro. Vocês vejam, eu tenho um vasão dela aqui e eu moro em Curitiba. Aqui normalmente é frio. Agora no inverno, eu vou regar essa planta uma vez a cada 15 dias, porque ela está num vaso bem grande, tá? E eu só vou regar essa planta novamente quando o substrato dela estiver bem seco. Porque ela armazena muita água nessas batatas que ela tem em suas raízes, e as próprias raízes também armazenam uma grande quantidade de água.
Ela tem uma condição de adaptabilidade muito, muito grande aos ambientes internos, até com relação à luminosidade, tá? É uma planta assim que ela exige luminosidade como toda planta, mas é uma planta que se você tiver um canto que não seja tão iluminado, como no caso das aglaonemas que precisam de muita luz, essa planta até vai aceitar um cantinho não tão claro quanto as aglaonemas. Então é uma planta que tem folhas lindas, brilhantes. Você tem que limpar de vez em quando as folhas, passar um paninho, limpar, para que ela possa realizar a fotossíntese, tá? E ela tem uma aparência maravilhosa, né, gente? Olha que coisa mais linda essa folhagem. É importante cuidar, porque é uma planta tóxica, assim como quase todas as outras que eu falei aqui, né? Se você tiver pets, animais de estimação, tem que tomar cuidado, cultivar ela num local um pouco mais alto, fora do alcance, né? Com exceção da palmeirinha rafis, da peperomia melancia, as outras plantas que eu falei, elas têm toxicidade. As plantas da família Arácea todas têm, a glaonema, os filodendros, né, a zamioculca e também o ficus. O ficus tem um látex, quando você faz uma poda, corta um galho, esse látex que ele solta pode ser alergênico para algumas pessoas. Então, sempre tomar cuidado, né, com os seus cachorrinhos, com os seus gatinhos e com os babies da casa. Então, a minha dica é que se você é um iniciante nesse negócio de jardinagem, zamioculca é uma excelente planta para você começar, para dar o pontapé inicial nesse mundo maravilhoso, nesse universo verde, porque é uma planta de fácil cultivo. E você vai ter ela aí dentro da sua casa, pertinho de você. É uma planta que purifica o ar, né? Ela é famosa, ela é conhecida por ser purificadora do ar. E é uma planta que, não sei, mas desde que eu coloquei ela aqui dentro da minha casa, o ambiente está muito mais feliz, muito mais acolhedor. E eu jamais poderia terminar esse vídeo sem falar sobre a adubação. Então, uma vez por mês, bocache em todas elas. Eu adubo todas as minhas plantas com bocache uma vez ao mês. E a quantidade eu coloco conforme recomenda o produtor. É um adubo orgânico, maravilhoso, e eu tenho excelentes resultados com bocache aqui na minha casa. E para dar uma manutenção nas folhas, para ter folhas bonitas, brilhantes, resistentes, eu utilizo esse daqui uma vez por semana. É um adubo foliar. Você pode diluir ele em 1 litro d'água, 1,5 litros. Eu coloco uma colherinha de café em 1,5 litros de água. Dissolvo e pulverizo em todas as minhas plantas. Aqui ele diz que é forte orquídeas, mas ele é um adubo de manutenção que serve para qualquer tipo de planta. Você pode borrifar as folhas e você verá um resultado excelente. Eu tive resultados significativos depois que eu comecei a usar a adubação foliar. Esses 2 produtos estão disponíveis na minha lojinha, na minha página lá na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então essas foram as minhas 7 sugestões de plantas para você cultivar em ambiente interno aí dentro da sua casa. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino e se tornar um membro, quem sabe, aqui do canal, para que a gente possa ter um convívio mais próximo, trocar ideias, trocar figurinhas. Segue lá também no Instagram, @plantar.criar, para ter acesso a outros tipos de conteúdo também relacionados à jardinagem e ao artesanato, utilizando macramês, galhadas, galhos de árvore, tudo relacionado à natureza. Recebam meu abraço apertado e até a próxima!